O Flow já poderia ter começado há muito tempo. Pois é, isso é interessante, inclusive, que essa junção aí pode ser umas coisas muito interessantes daqui mesmo, né? Essa junção já existe. Nos Estados Unidos, os caras lançaram um tempo atrás, algumas empresas, sistemas de estimulação cerebral para gamers. TDCS para gamers. O que é TDCS? Transcranial Direct Current Stimulation. Estimulador de corrente contínua intracraniano. Então, é uma pequena corrente, córtex pré-frontal, choquinho, que melhora a sua atenção, seu foco. Inclusive, tem um aparelho chamado Focus. E as pessoas, os gamers americanos usam para ter mais foco. Não só gamers, como, enfim, várias outras áreas. Então, na verdade, isso aí já até andou, já até existe. Caraca, os caras já estão cheatando e a gente tá aqui de bobeira. E efeito colateral Não, mas disso, vende? Isso vende? Isso vende. Isso vende pro consumidor, inclusive. Pra lá vai ele procurar no Amazon. Olha, você põe assim, ó, quem quiser ver isso em casa, TDCS Gamers. Cara, os efeitos... eu já fiz vários ensaios clínicos com essa tecnologia. Ela é positiva desde que usada da maneira correta. O que quer dizer da maneira correta? Você tem um limite máximo de estimulação e as sessões têm que ter uma lógica e um intervalo no meio faz parte dessa lógica para que a coisa funcione direito. Então, por exemplo, ensaio clínico para depressão, em geral, usa estimulação... Assim, o cérebro é assimétrico, tá? E, em geral, as pessoas destras têm o hemisfério esquerdo maior. Então, a gente fala que elas são assimétricas à esquerda. Então, em geral, na pessoa destra, você faz estimulação córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo e você usa 2 miliamperes dentro de um protocolo de 15, 20 minutos. O principal deles é 5 dias sim, 2 não, como se fosse segunda a sexta, até porque tem a questão da prática clínica, o médico precisa descansar. 5, 2, 5, 2, então 10 dias, 10 sessões dá 2 meses. Esse é o protocolo padrão para depressão, que também ajuda com déficit de atenção e outras coisas mais. Melhora até questões ligadas à sexualidade e tal. Então, por exemplo, baixo desejo, baixo não exatamente a parte física da coisa, mas a parte cognitiva, porque obviamente quando a pessoa está para baixo, fica tudo para baixo. E isso tem cara, milhares de papers. Esse é o Interessante. Mas, pô, qual que é... Se o cara faz isso demais, aí o que acontece com ele? Olha... Teoricamente, o que pode acontecer? Ele pode ter convulsão. Essa é um sintoma, uma coisa clássica, assim, né? Um efeito colateral clássico de estimulação excessiva do cérebro é convulsão. A gente não sabe se pode gerar morte neuronal. A gente não sabe se pode aumentar a probabilidade de alguma doença neurológica no longo prazo. Né? Lembrando que a gente está numa fase... É uma tecnologia muito nova. A gente está numa fase do desenvolvimento de tecnologias neurocognitivas que acompanha o aumento das doenças neurológicas. Né? O negócio está feio, né? A gente sabe disso. Então, e sobretudo demências, né? E sobretudo o Alzheimer. Mas não é só. Né? Várias doenças neurológicas estão subindo assim, numa escala muito mais rápida do que a da própria população, né? Que por sinal agora chegou em 8 bi. Chega agora. Enfim, mas a gente não conhece esses efeitos. Agora, o que a gente sabe é que os protocolos mais equilibrados, mais bem desenhados, coisas que, por exemplo, poderiam interessar para você, para as dinâmicas que você usa, esses, a princípio, não têm efeitos colaterais de médio prazo, nem no fundo de longo prazo. Pô, pra ele pra quê, pô? Todo maromba é meio burro, pô. O bagulho é só puxar ferro, né? Não, como se fosse, né? Tá vendo aí, mané? Aí, sabe qual é o seu problema?